Bom, nós vamos começar abrindo a nossa Bíblia. Vamos lá para a Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro 1, de 5 a 9. Nós vamos ler. E diz o seguinte. 1 Pedro 1, de 5 a 9. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a piedade. Uma das coisas que Deus quer que nós exercitemos em nossa vida é o domínio próprio. O domínio próprio é algo que nós necessitamos como o ar que respiramos. Porque é a partir desse domínio próprio que nós vamos conseguir organizar muitos setores da nossa vida. Por isso necessitamos do domínio próprio. E ainda gostaria de ler com os irmãos Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Abram aí as Bíblias de vocês. Que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. O 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, afirmando que é um fruto do Espírito, nós temos domínio próprio. Nós não podemos ser como folhas que são levadas ao vento, ao bel prazer. Nós precisamos ter domínio próprio. E isso em todos os aspectos da nossa vida. E hoje, especificamente, estamos falando aqui, vamos falar sobre domínio próprio na regularidade no comer. O livro Conselho sobre Regime Alimentar, ele traz mensagens extraordinárias. E uma delas está sendo relacionada com a regularidade no comer. E eu quero ainda ler mais um texto bíblico com os irmãos, é 1 Coríntios 6, 12 e 13. 1 Coríntios 6, verso 12 e verso 13. Vamos abrir aí um pouquinho. Já deixei aqui. 6, 12 e 13 diz o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Então, vejam só, nós somos chamados para cuidar do nosso corpo, porque também, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, ele é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos unir a consciência, o conhecimento do que é lícito e do que não é lícito, ao domínio próprio, para que a gente possa exercitar esse conhecimento. Porque não adianta a gente ter o conhecimento, mas não ter força de vontade. Nós vamos iniciar falando sobre número de refeições. E aí tem gente que diz assim, mas eu só como uma vez por dia, né? Começo na hora que eu acordo e paro na hora que vou dormir. É só uma por dia. Mas outras pessoas fazem 3 refeições ao dia. E há aqueles que fazem 5. E há aqueles que não sabem quantas refeições fazem ao dia, porque é o tempo todo beliscando. Mas os conselhos de Deus para nós, através da sua serva, Ellen White, diz que o nosso estômago ele precisa de descanso. Ele precisa de descanso. Nós não podemos estar o tempo todo abarrotando o nosso estômago de alimentos. O estômago precisa receber atenção. Ele não deve ser mantido trabalhando constantemente. Porque se assim for feito,
as forças do estômago e do organismo em geral, elas vão se exaurindo, vão acabando. O estômago precisa de paz, de sossego, de descanso. E é conselho de Deus que a gente tome cuidado com o nosso organismo, com o nosso estômago. Depois de haver o estômago feito uma obra relativa a uma refeição, a serva do Senhor diz: não abarroteis mais trabalho sobre ele antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido, pela natureza, provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimento. 5 horas, pelo menos, devem mediar entre uma e outra refeições. Então, o que acontece? Os nutricionistas, não todos, mas alguns nutricionistas, médicos, dizem que a gente precisa de 5 refeições ao dia. Comer de 3 em 3 horas. Não é assim que eles ensinam, né? Só que a serva de Deus inspirada, a palavra inspirada, diz que nós precisamos apenas, que o nosso estômago precisa de 5 a 6 horas de descanso. Então, se nós formos fazer as contas de 5 a 6 horas de descanso, isso é o mínimo, certo? Daria de 2 a 3 refeições por dia. Mas ela vem aqui o tempo todo falando nesse capítulo que nós devíamos ter sempre em mente que 2 refeições ao dia é uma experiência que deveria ser feita, que nós deveríamos exercitar essa experiência, de termos apenas 2 refeições por dia. E aí nós veríamos que que é preferível do que 3. Eu confesso a vocês que eu nunca experimentei isso. E não deve ser fácil se acostumar com 2 refeições ao dia. Mas é algo que que é muito benéfico à saúde. E no contexto aqui desse capítulo, vem falando sobre a organização dessa alimentação, como deve ser feita. E aí vem falando sobre o de jejum, a primeira refeição do dia, que ela precisa ser nutritiva, e que é costume da sociedade, está na nossa cultura, comer alimentos que não são nutritivos de manhã. Pão com manteiga, com margarina, com, né, um copo de cevada e pronto. Mas não isso não dá nutrição para o nosso corpo. Por isso que quando dá 9 horas, dá 9h30, 10 horas, a pessoa está morrendo de fome, porque ela não está nutrida. Mas se você tomar um café da manhã bem reforçado, com alimentos saudáveis, né? O velho e saboroso cuscuz com ovo, e acompanhado de frutas, né? E outros alimentos também que vão fazer esse trabalho de reforçar o nosso organismo, nós vamos ter menos fome entre as refeições e vamos estar bem alimentados. Esse horário da manhã é o horário em que o nosso organismo, nosso estômago, está mais apto a digerir os alimentos e, consequentemente, a absorver os nutrientes. Então, a refeição que deveria ser mais completa, seria essa primeira refeição, do café da manhã. Mas o que acontece? Às vezes, as pessoas ficam comendo muito tarde da noite, que é outro tópico que nós vamos falar daqui a pouquinho. São jantares tardios. Aí, o que acontece? Quando você come tarde da noite, você vai ficar com o seu estômago, o seu organismo abarrotado de alimento. E aí vai dormir e o seu sono não vai ser um sono tranquilo, e o seu organismo, que deveria estar tranquilo para descansar, não consegue descansar, o estômago não tem como descansar, porque ele vai trabalhar a noite toda, e quando você amanhece o dia, você tem duas situações. Uma é você não ter vontade de comer, e outra é você ter uma falsa vontade de comer, que a gente pensa que é fome, mas na realidade não é fome, é o organismo, o estômago reclamando da sobrecarga de alimento que há sobre ele. Só que nós não entendemos essa reclamação, a linguagem do estômago, e aí nós pensamos que é fome. E então, os jantares tarde da noite, eles são perniciosos. E para as pessoas sedentárias,
é ainda pior. Quem pratica atividade física, ele tem o metabolismo mais acelerado e é mais fácil digerir os alimentos. Mas quem é ocioso, quem fica muito tempo parado, não tem uma atividade regular, física regular, é ainda mais danoso e causa muitas desordens e são fontes de doenças. E essas doenças muitas vezes findam em morte. Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar o alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentaram, ela vem reforçando essa questão, ó, que a maior parte das pessoas que experimentarem o plano de comerem, de fazerem apenas 2 refeições por dia, elas verão que é preferencial a 3. Isso está no livro Ciência do Bom Viver, na página 304. Muitos condescendem com o pernicioso hábito de comer justamente antes de dormir. E aí vão dormir com o estômago sobrecarregado e vocês já sabem qual é o resultado, né? É pesadelo, é um sono que não é tranquilo, que não restaura as energias do corpo. Muito pelo contrário, exaure as energias, porque a força vital ela vai sendo minada por conta de o estômago estar em processo de digestão o tempo todo. Em muitos casos, a causa do desfalecimento é terem os órgãos digestivos terem sido sobrecarregados através do dia. E ainda mais, cuidando de alimentos inadequados. O estômago é forçado, com frequência, a trabalhar de forma incessante. Nunca se deve tomar uma segunda refeição, outro conselho sábio, ó, nunca se deve tomar uma segunda refeição sem que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição anterior. Então, se você não percebe que a digestão não foi boa, ainda não foi concluída, você não deve fazer outra refeição. Deve aguardar o trabalho do estômago finalizar, no mínimo de 5 a 6 horas. E mesmo que tenha passado esse tempo, se você percebe que o seu organismo ainda não realizou o trabalho necessário, dê descanso a ele. Caso seja tomada uma terceira refeição, esta deve ser leve e várias horas antes de dormir. Muitas pessoas, elas não ouvem o protesto do estômago, o protesto cansado do estômago, e entendem o protesto do estômago como se fosse fome. Mas isso é muito prejudicial, porque ao invés de deixar o estômago descansar, ele vem e abarrota ainda mais de alimento o estômago que já está cansado. E o resultado é formação de gases, né? Aqueles gases que não tem quem suporte ficar perto quando você elimina, né? Então, o sono também dessas pessoas é, em geral, perturbado, com sonhos desagradáveis, e de manhã acordam indispostas, cansadas. Tem gente que, quando acorda, está com um mau humor terrível. Se você for analisar, for investigar, pode ter certeza de que o estômago não descansou, que comeu altas horas da noite. E sem falar que a pessoa ainda corre o risco de ter um AVC, uma parada cardíaca e qualquer outro tipo de males por conta de sobrecarregar o organismo. Uma amiga minha trabalhava comigo na Secretaria de Educação, o esposo dela jovem, 33 anos de idade, eles saíram à noite, foram passear um pouco com a família, aí comeram pastel que não tem nada de óleo, né? Aí, quando voltou, foi dormir. E acordou passando mal, muito mal. E
E aí, foram levar às pressas para o hospital, ele estava tendo um AVC. E foi ocasionado por causa da refeição, que não dá nem para ser chamado, né, de uma refeição, mas de uma alimentação inadequada e no horário impróprio, e a pressão subiu demais, ele teve um AVC, e o resultado, ele passou 2 semanas da UTI, e teve morte cerebral, e ela ficou viúva. Então, algo que poderia ter sido evitado, se simplesmente tivesse tomado um cuidado de ter as refeições nos horários adequados. Outro conselho que dá nesse capítulo é você ter um horário regular de se alimentar. Nem antecipar muito esse horário e nem adiantar. Por exemplo, um dia você almoça 11 horas da manhã, outro dia você almoça 1 hora da tarde, outro dia você, não deu tempo, vai comer 3 horas da tarde. Não ter horário regular para alimentação é muito prejudicial à saúde também. O ideal é que a gente tenha um horário certo. O horário do almoço é meio-dia, então meio-dia vamos almoçar. O café da manhã é 7 horas da manhã, então vamos tomar o café da manhã. E o jantar, para quem não consegue fazer 2 refeições, que esse jantar seja o mais cedo possível. E com alimentos leves. Ela aconselha que seja com... ela fala aqui de biscoitos salgados, de frutas, nada de verduras no jantar. Outra coisa interessante, né? Que às vezes a gente pensa que verdura porque é bom para a saúde, a gente pode comer qualquer hora do dia, mas não é. Verdura deve ser ingerido no horário do almoço. O estômago, quando deitamos para dormir, ele precisa estar descansado. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Ela vem repetindo novamente essa questão. E ainda dizendo, que esta alimentação deve ser bem leve e de comida de fácil digestão. E ela cita bolachas de sal, ou pão, ou torrada e frutas, ou bebidas de cereais torrados. E complementa dizendo, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Então, comida leve. E nunca enganar o estômago. Outra coisa importante, nunca enganar o estômago beliscando, certo? Ainda falta 1 hora para o horário do almoço. Aí pega uma bolachinha, pega uma maçã, uma fruta, uma coisa ou outra. O estômago precisa descansar. Nada de ficar colocando, ela diz, nenhuma partícula, ela cita nenhuma noz, nenhuma castanha deve ser colocada, ser ingerida entre as refeições. E ela vem falando que é um remédio para a irritabilidade, o jejum. A alimentação regular e nos horários adequados, que a nossa saúde ela é grandemente prejudicada por comer em excesso e comer em ocasiões impróprias, porque isso diminui o fluxo do sangue no cérebro, a mente torna-se confusa e, dessa forma, a gente não tem o controle sobre nós mesmos. E aí o que acontece? Dá a impressão de uma mente desequilibrada, com gestos violentos, irritabilidade, e ainda tem mais, ela diz aqui, e olhais as coisas numa luz exagerada e pervertida. Bastante exercício ao ar livre e um regime abstêmio são essenciais à nossa saúde. Não deveis tomar mais de 2 refeições ao dia. Novamente, ela fala sobre isso. Se sentis que deveis comer à noite, tomai um pouco de água fria, e de manhã vos sentireis muito melhor por não haverdes comido. Então, água fria, não é água gelada, que é outra coisa que faz muito mal à nossa saúde, tomar alimentos gelados. O alimento para o nosso corpo ele deve ser em temperatura ambiente, nem quente nem gelado, temperatura ambiente. A água deve ser fria, não gelada. Ninguém deve ser forçado a omitir a terceira refeição. Já começa por aí, né? Porque
a senhora White aconselha que nós devemos tomar só 2 refeições por dia. Então, a partir de hoje, nessa casa, nós só vamos comer 2 vezes por dia. O bolso pode agradecer, mas o organismo precisa de tempo para se acostumar. E outra coisa, precisa ser uma decisão própria, não é uma imposição, não é alguém vir e dizer o que vai ser feito. Ninguém deve ser forçado a fazer 2 refeições ao dia para que ele tenha melhor saúde. Deve ser uma escolha da pessoa. E ela fala aqui também sobre a questão dos hospitais, que os hospitais não devem, de forma alguma, restringir a alimentação para 2, porque as pessoas não têm o costume de comerem só 2 vezes ao dia. Então, ela diz que é mais apropriado a persuasão do que a força, e os dias agora estão ficando mais curtos, outra questão citada, e será a ocasião oportuna para apresentar essa questão. À medida que os dias se encurtam, tome o almoço um pouco mais tarde, e então a terceira refeição não será julgada necessária. Esse é o conselho. Não deve ser um teste. Ela diz que há muitos anos, há 30 e poucos anos, quando ela escreveu esse livro, que ela tomava apenas 2 refeições ao dia. Considerando que ela tinha uma vida sedentária, nos últimos anos de vida dela, então ela só fazia 2 refeições ao dia, e ela dizia o seguinte, não pense, porém, que o número de refeições deva ser um teste. Se há os que passam melhor de saúde tomando 3 refeições, é direito seu tomarem 3. Eu prefiro 2. Há 35 anos eu pratico esse sistema de 2 refeições. Vocês percebem que em nenhum momento fala em mais refeições. Está aqui sempre falando entre 2 e 3 refeições. Nunca mais do que isso. Então, esse é o limite, de 2 a 3 refeições. E comer entre as refeições de forma alguma, certo? Esses são os conselhos que vêm a nós, e se nós tivermos sabedoria, nós vamos acatar os conselhos, porque é melhor ser privado E outra coisa, a questão do autocontrole, a questão do domínio próprio vai ser exercitado em todas as áreas da nossa vida se nós iniciarmos com a alimentação. Lembrem-se que foi pela alimentação que Eva foi tentada e não teve domínio próprio, e por isso caiu em pecado. A base do pecado é a falta de domínio próprio. E nós podemos exercitar o domínio próprio na mesa, à mesa, quando nós olhamos uma variedade de alimentos e fazemos a escolha certa. E um conselho também que se encontra nesse capítulo é em relação às visitas em nossas casas. Quando a gente vai receber visitas em nossas casas, a gente não deve colocar à mesa uma grande variedade de alimentos. Você deve oferecer às suas visitas o que você tem em casa. O seu alimento simples, a alimentação saudável é o que deve ser oferecido às pessoas. E quando você for comer e que tiver uma grande variedade de alimentos, escolha os mais simples e em pouca quantidade. É difícil? É, porque aquilo enche os olhos e te dá vontade de comer um pouquinho de cada coisa, não é assim? Mas nós devemos escolher uma alimentação balanceada, mesmo com toda a variedade de alimentos. Escolher alimentos saudáveis e equilibrados, para que se tenha uma alimentação saudável que não vá sobrecarregar o nosso organismo. Então, essa mensagem maravilhosa fecha com um texto que tem lá nos Obreiros Evangélicos, que diz o seguinte, muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois, a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Irmãos, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? E com essa
E dessa forma, eu encerro essa mensagem dizendo que é conselho de Deus, e sábio é aquele que ouve os conselhos de Deus. Nós precisamos ter sabedoria e aceitar que Deus é quem sabe de todas as coisas. E Ele quer nos direcionar, nos dirigir. E a serva do Senhor foi inspirada para nos aconselhar. Então, quem tem sabedoria, ouça. Né? Esta é a mensagem de hoje. Quer você, meu irmão e minha irmã, refletir mais sobre o que você come e a regularidade da sua alimentação, para que você tenha melhor saúde, cuide melhor do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Se for, levanta aí a mãozinha para eu ver. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, e a cada dia nós aprendemos de Ti. Os Teus conselhos são para a nossa vida, para que nós edifiquemos o templo do Espírito Santo. Então, ajuda-nos, ó Deus, a eliminarmos os maus hábitos alimentares, de comer toda hora, de comer alimentos insalubres, de não ter controle sobre a quantidade de alimentos que ingerimos. Nos ajude, ó Deus, a sermos temperantes, a termos domínio próprio, para não cairmos no pecado da glutonaria e da idolatria também, ó Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a sermos melhores a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.